Olá, amigos e amigas, eu sou a Ju e convido a todos para mais um momento de reflexão. De repente, ele chega devastador. Tenho conhecimento que outros já vieram antes dele e que abalaram de forma semelhante este mundão de meu Deus em outros tempos, mas eu não presenciei. Já devem ter imaginado do que eu vou falar. É assim da pandemia vivida pelo mundo inteiro neste 2020 e que é o assunto que no momento ocupa parte significativa do tempo em todas as mídias. Eu propus a mim mesma não falar sobre pandemia, sobre coronavírus, sobre Covid-19. E aqui estou, não cumprindo a proposta que fiz. Sem justificar minha mudança de ideia, vou dividir com os amigos o pensamento recorrente que me moveu estar aqui falando com vocês sobre o assunto. O pensamento que me tirou da zona de conforto na qual eu havia me instalado, não falando da pandemia e suas consequências, veio quando percebi, pelo tom de voz de um irmão de caminhada, que me procurou para um bate-papo amigo e afetuoso, uma aflição que tentava disfarçar com palavras elegantes e amorosas. Não falou sobre nenhum problema, mas em um dado momento, num breve instante, deixou transparecer a saudade que estava sentindo de um de seus genitores, que é portador do mal de Alzheimer. Como espírita, percebo o quanto a espiritualidade usa de sutilezas para nos intuir a abandonar uma proposta feita, provavelmente no momento onde o malfadado egoísmo se fez presente, me tornando preguiçosa, mas amorosamente não só me impulsionou ao trabalho, como me deu o mote da reflexão de hoje. Vamos refletir sobre as dores redobradas que passam as pessoas envolvidas com um familiar portador do mal de Alzheimer nestes tempos de pandemia. Uma pessoa doente de Alzheimer não conhece mais seu cônjuge, os filhos, os netos, os sobrinhos, não conhece ninguém, não sabe mais nada. Para os familiares de um portador da doença de Alzheimer, ver o ser amado, desconhecê-los, não reconhecer os amigos, como se estivesse num cárcere inexplicável e completo, num provável nada, é muito doloroso. Numa ação caridosa, na esperança de amenizar a dor do portador da doença de Alzheimer, é que cada família, dentro das suas possibilidades, estabelecem a rotina que vai desde o acompanhamento médico, a designação de cuidador ou cuidadores, até as visitas amorosas dos familiares, onde estes matam a saudade e supervisionam as necessidades do doente, o que eu chamo
de rotina de amor. Famílias numerosas, onde muitas vezes todos já constituíram seu próprio núcleo familiar e provavelmente seus membros exercem atividades profissionais que absorvem muito tempo, envolvem-se carinhosamente com o doente em frequentes visitas. O doente não os conhece mais, mas os que amam sabem quem ele é, do que gostava e aproveitam o momento da visita para lhe transmitir amor e lhe falar deste amor. Conversar sobre os tempos idos ou contar um caos engraçado, o que pode fazer a diferença para o bem-estar e a felicidade do portador de demência. E neste contexto, a relação da família torna-se de extrema importância para todos os envolvidos. Mas, inesperadamente, devido à pandemia, a rotina de amor em prol de um familiar com Alzheimer é modificada no aspecto fundamental do ser humano, a sua amorosidade, fazendo com que suas ações carinhosas sejam barradas. Diante da situação estabelecida, muitas famílias se veem divididas entre a saudade e a necessidade do afastamento para preservar a vida de um familiar com doença de Alzheimer. Se sentem impotentes por não saber como agir, tendo em vista que não devem manter contato, pois a recomendação é que evitem visitar idosos saudáveis. Imagine visitar um com saúde debilitada. Então, além da saudade, surgem dúvidas, culpas, sensação de desamor e outros sentimentos desoladores. Esta mistura de sentimentos que são gerados nos familiares de um doente acontecem porque são pessoas do bem, pois eles são conscientes da importância e responsabilidade que devem ter com os genitores, principalmente no envelhecimento ou no adoecimento destes. Diante da situação inevitável e imperiosa que exige afastamento, causando grande sofrimento aos familiares que possuem genitores com doença de Alzheimer, a doutrina espírita, que é considerada a doutrina consoladora, traz um alento aos envolvidos neste processo, que desejamos se estabeleça com brevidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, há uma reflexão que nos esclarece que afastamento não é abandono e que há deveres que suplantam outros deveres e que nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito nem os cuidados dos filhos com os genitores, nem a ternura que dedicam a eles. A doutrina consoladora nos faz ver que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, e que não se quebram pelo afastamento físico. O estreitamento dos laços de afeto em uma família amorosa não vai se romper com um isolamento involuntário. A nossa reflexão de hoje tem a modesta intenção
de abrir possibilidades de enfrentamento para atenuar o sofrimento dos familiares dos portadores do mal de Alzheimer. Por isso, lembro aos amigos que na vida terrena é comum nos defrontarmos com circunstâncias difíceis, pois nosso planeta é de provas e expiações, e os percalços, para serem superados, exigem sacrifícios. Nos dizem os espíritos amigos que devemos aceitar as dores com nobreza de sentimento, e isso se refere às dores espirituais que podem ser grandes e profundas e trazem muito sofrimento a quem tem consciência de que para superar a situação inevitável que se apresenta, é necessário sacrificar a rotina de amor, porque sabe ser certo fazer o bem ao próximo. Tendo presente que os laços de família têm suas origens na esfera espiritual, que os reúne para que vivam juntos a tarefa construtiva da fraternidade, quando o que deve preponderar são os elos de amor, e que é nas dificuldades que os sentimentos são transformados em expressões regeneradoras e gratificantes, abre-se a possibilidade de enfrentar melhor as dúvidas que teimam em vir à tona. A melhor ação pode às vezes não ser compreendida no momento que é exercida, mas quem sabe é a única provável. Encerro a reflexão dando algumas sugestões aos familiares aflitos com a situação que estão enfrentando. Sugiro que confiem no Mestre Jesus, pois Ele está no comando. Que a prece deva ser cultivada no íntimo, como uma luz que se ilumina no caminho escuro. Os corações que oram de acordo com as lições evangélicas constroem sua própria fortaleza. Que tenham sempre bons pensamentos, porque eles produzem sempre bem-estar para si e para aqueles a quem amamos, não importando a circunstância que os envolva. Que ouça sempre sua consciência, pois é nela que estão escritas as leis divinas. Que usem sempre o livre-arbítrio para o bem, sagrado dom da liberdade interior, a bênção dada por Deus, e se sentirão muito bem. Hoje ficamos por aqui. Gostando do vídeo? Curte e compartilha com teus amigos. Inscreva-se no meu canal. Conheça mais vídeos. Luz e paz a todos. E continuemos sempre com muita fé e coragem.